Caríssimos irmãos e irmãs, começamos a fala da gente sempre do mês de agosto, ao mês de chamado. E cada um de nós, quando vem nesta casa, se sente chamado a vida. Aqui é a nossa luta. Aqui é a nossa luta. E por que aqui é a nossa luta? Porque a nossa vida é muito frágil. A nossa vida é muito limitada, perfeita. É tão frágil que basta um simples abalroamento para um ser humano tão frágil ficar, seja de carro, seja de moto. Fica a fragilidade. A fragilidade, quando a gente sente o grito de alguém contra a gente fica um pouco nervoso, né? Creio. É frágil quando a gente é abençoado por alguém. Quando alguém não é paciente com a gente. Quando alguém quer que nós demos os mesmos passos que ela dá. Existe. A vida é frágil. Quando alguém outro não tem argumentos e começa a desferir, muita coisa ruim, se veneno. E o que fazer diante da brutalidade, diante da arrogância, diante do dono testemunho de alguém que concluiu a luz, se refugiar? Porque só Ele entende, só Ele sabe, e só Ele tem um tratamento diferenciado. O medo faz a gente fugir, faz a gente querer sair, faz a gente não querer ficar. E é assim mesmo. É assim mesmo. A experiência da família, a experiência da esposa, a experiência dos filhos, quando não suportam algo, o pensamento é fugir, querer sair, se distanciar. E assim é feita a tempestade da vida. E Elias, homem de Deus, não é diferente de nós. Elias não é diferente de nós. Alguém chamado por Deus, alguém que tinha uma missão linda, assim como eu, como nós, temos uma missão linda. Estamos numa aventura tão bonita, tão profunda, chamada vida. Uma aventura com os dias contados, porque não é uma aventura aqui para sempre. Aquele que é chamado, ele faz a travessia. Nós estamos atravessando para o outro lado. E nessa travessia tem ventos contrários. Quem de nós não experimentou ventos contrários? A infidelidade de marido, o adultério dentro de casa. Quem não inventou vento, quem não enfrentou vento contrário, uma discussão de filhos, uma discussão entre esposo e esposa, ventos contrários, mentiras, ventos contrários, vícios, prostituição,
vida e vida. E o homem de Deus enfrentou como nós enfrentamos ventos contrários. A ideia que ele veio foi fugir. Não tem outra ideia. Eu vou me esconder. Bem diferente, eu vou enfrentar. É como diz o salmista, que o Senhor prepara uma mesa e me põe diante do meu inimigo aqui, ó. Diante dele eu não me rebaixo, mas eu vejo, eu enfrento com olhar, na verdade não tem que ver. Era bem diferente se fosse assim. Mas Elias, o homem de Deus, se refugiou numa luta. Mas ouvindo, sem o homem de Deus, e todo homem de Deus ouve a Deus, e ouvindo. Elias vem, sai para fora, porque o Senhor vai passar. E Elias mais uma vez de novo, né? Relembrando, memorizando, tempestades, né? Terremoto, fogo. E nos momentos mais turbulentos, ele não encontrou paz. Ele não encontrou. Na vida da gente também, nos momentos turbulentos, nós não encontramos paz. Nós temos dificuldade até de orar. Nós não nos centramos, né? Concentrados quando orar. Não conseguimos. Até então, esperando um murmúrio, uma brisa suave, uma clamaria, para a gente poder nessa clamaria ter inteligência de como sair disso, de como superar, de como ultrapassar, de como transcender tudo isso. E assim foi o homem de Deus. Por isso o Senhor nos traz aqui. Aqui é a casa do refúgio. É aqui a casa do caminho de encontro com a Maria, onde em alguns momentos de silêncio eu vou tentando discernir, contando com a graça de Deus de como for. Caso contrário, se permanecer no meio, vou afundar. Porque o vento continuará. E é isso que o Senhor deseja que nós compreendamos, irmãos e irmãs. Que nas turbulências nós precisamos ter uma atitude positiva de parar. Não de reação momentânea, não de uma reação direta, mas preciso parar. Não deixando de ser uma atitude sábia de Elias, não deixando de ser uma atitude sábia de Jesus, né? Que depois de ver aquela multidão sedenta, o povo sofrendo, marcado por tantas situações das mais diversas, uma vida sem sentido, viver por viver, ausência de uma voz, ausência de a presença de alguém sábio, ausência de mãos, de braços, de um coração sensível para sentir como eles, depois de despedir, se isolam. Ele sobe ao monte sozinho para orar. Com certeza para lembrar fatos e situações, ali talvez chorando diante do Pai, como ajudar, o que fazer diante da multidão que comprime, diante de gente que não se afasta, porque quer sugar, porque tem sede, tem fome. E ele ensina que eu preciso de
diante da dificuldade, para um pouco, para tentar dominar, orar. Através da oração, ter forças para continuar a missão. E esse é o cuidado de Pai, que acolhe a lágrima, que vê o sofrimento, que é capaz de ir na tristeza, o sem dizer, que é capaz de ir na angústia que ele sente e poder ser força, poder fazer com que o filho nele confie, se lance plenamente, sem medo de pai deixar cair. E hoje é o dia de a gente lembrar de um pai. Hoje é o dia de a gente lembrar de um pai. Porque todos nós somos frutos, não de um encontro casual, mas de um encontro consensual. Job e mulher se permitiu a entregar corpos e, contando com a graça de Deus, gera o fruto mais precioso, colaborando-se com a ação de Deus de criar, cuidar, amparar, ver, trazer do colo. E a gente lembra dessa figura tão importante quanto a de mãe. Tão importante quanto. Independente do pai não ter sido do pai, independente de ele ter abandonado o mar, pelo caminho, deixado a deriva, uma esposa e filhos, mas é pai. E o pai, a mãe, merecem dos filhos o respeito. O pai e a mãe merecem dos filhos aquele mandamento que Deus deu para que os filhos honrassem seus pais. Desse mandamento dependeria, como dependerá assim, a felicidade da gente. A felicidade não é ter um bem-estar. A felicidade não é dinheiro, não é casas de aluguel, não é um comércio cheio, não. A felicidade da gente é Deus. E Deus orientou tantos filhos que assim fizessem. Felicidade, longa vida, prece ouvida, é a garantia que Deus dá. Esse Deus da vida que garante. Se a gente assim fizer, Ele dá a garantia. Não é um Deus que volta a palavra, é um Deus que sustenta e que mantém. Mas é preciso o meu esforço, é preciso o meu fazer. Então, filho, hoje, lembrando da figura de pai, volta um pouquinho para ti, meu filho, fazer o teu exame de consciência, de como o trator tem tratado o pai, de como o trator tem tratado, tem dado afeto, tem dado presença, tem sido presente, que ele queria mais receber um abraço, um pedido de desculpas, tem sido orgulho, um filho de caráter, de responsabilidade. É isso que o Pai deseja, por isso que o Pai do céu atrai a gente, para que aprendamos as virtudes que Ele tem e sejamos virtuosos nessa arte da vida que nela nós nos encontramos. Então é isso. Não deixemos que os ventos nos afundem, mas deixemos que a nossa fé confiante nos levante sempre, nunca nos ausente dos conflitos, mas que com sabedoria saibamos conflituar
com sabedoria, não com vingança, não com prato cheio, devolvo na mesma moeda, não. E o Senhor nos traz hoje para isso, para que a gente dele não duvide, para que a gente dele não duvide. Por que duvidaste? Por que duvidaste? Afundou, porque não abraçou o convite e abraçou de verdade. Vem. Então é isso, e aqui é fundamental. Eu tenho que vir de verdade. Eu não tenho que vir aqui à força. Eu não tenho que vir aqui empurrar, porque pai e mãe querem que você vá à igreja. Tem que ir. Não. Eu venho por livre e espontânea vontade, porque eu sei que aqui eu posso ser o que sou. Aqui eu posso ser o que sou, porque aqui no qual me encontro sabe quem sou eu. Eu não me escondo dele. Eu não me escondo dele. Ele sabe. Mas diante dele me sinto à vontade. Porque mesmo sabendo quem sou, quem somos, ele nos acolhe e nos ama. Então, não deixemos que as tempestades, os terremotos, os fogos, tire de nós o brilho. Não deixemos que tudo isso traga a tristeza que é visível no rosto. Não. Porque você, tanto quanto eu, homem de Deus e mulher de Deus, tanto quanto, do mesmo jeito que a gente, Deus se comprometeu com ele, sai da luta e vem que eu vou passar. E a passagem dele na vida de Elias é para encorajar, para dizer, está na hora de enfrentar. Pai, eu estou fugindo. Então, essas palavras motivem a gente. Terremotos, a vida sempre vamos ter. Ventos fortes, nunca vão cessar. Mas em meio a tudo isso, há certeza de um Pai. Desse Pai eu não duvido. A esse Pai eu me abro. A esse Pai eu me lanço. E hoje você vê, eu vi e eu me lanço. O vento está aqui dentro, corrói. Mas vai passar. Porque eu sou perseverante na busca daquele que ajudará a mim a deletar, a poder conviver com o vento forte sem sofrer. Quando a gente não pode com o inimigo, a ele a gente se rende. Quando a gente pode vencer, a gente deve ficar perto. E é isso que o Senhor deseja dizer para mim e para cada um. É isso. Eu creio em Deus, que o meu caminho iluminou e a minha vida transformou. Feliz eu sou, feliz eu sou. Eu creio em Deus, se posso crer, se posso amar, a minha vida tem um valor. Feliz eu sou.
foram